E um outro assunto que eu queria trazer, Diego, que é mais da minha área, assim, que é uma coisa que está me preocupando muito, e eu acho que a gente tem que aproveitar que nós estamos assim nos últimos dias do ano, em seguida, no final de semana, a gente vai ter festas aí de Réveillon, é sobre o consumo de álcool, drogas pelos adolescentes, mas especialmente pelo consumo do tal de cigarro eletrônico. O vape no Brasil é proibido. Tá? É terminantemente proibido por lei. Mesmo assim, tem muita gente consumindo, adultos e adolescentes, como se ele não fizesse mal. E ele faz muito mais mal do que cigarro comum de tabaco. E as pessoas estão consumindo, estão colocando esses líquidos vaporados para dentro do organismo, o que causa uma explosão de intoxicação nos brônquios, no pulmão. Além disso, dentro do vape, dentro do cigarro, como ele não pode ser muito bem limpo, existem fungos que são criados. Nós temos recentemente o caso de um cantor sertanejo, Zé Neto, que acabou de cancelar vários shows que ele faria, inclusive aqui, me parece que em Atlântida ou em Capão da Canoa, no Réveillon, porque ele ficou com uma infecção pulmonar causada por um fungo pelo uso do vape. Tá? Então, assim, é um crime permitir que os filhos de vocês usem cigarro eletrônico. Primeiro, porque é proibido. Se é proibido, não pode estimular os jovens a descumprirem a lei, e segundo, porque faz muito mal. Né? Outra coisa, assim, a gente tem a festa de final de ano agora. Né? No Brasil é proibido, por lei, dar bebida alcoólica para menores de 18 anos, ou apenas oferecer, não é só vender bebida alcoólica, é oferecer bebida alcoólica para menor de 18 anos, é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sob pena de cadeia. Né? E muitos pais e mães acham que é normal que esses jovens façam brindes ou consumam, que faz parte da adolescência, as crianças chegarem de porre no meio da madrugada em casa, pois não é. Assim como o consumo de maconha não é normal, não é saudável, não faz parte da adolescência consumir maconha, é contra a lei e não é à toa que é contra a lei. É uma droga que faz muito mal. A maconha se infiltra no cérebro, faz modificação nas sinapses, nos neurônios e causa danos irreversíveis, causa morte de neurônio, causa esquizofrenia, 4 ou 5 vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia, diminui o QI em até 8 pontos. Tá? O que é uma enormidade, uma série de doenças mentais. Então, assim, os pais têm que ficar muito atentos para esses modismos. Eu peço assim que os pais olhem para os seus filhos e pensem, né, que o que é melhor para eles. É ouvir um não ou é deixar um jovem detonar o seu cérebro e o seu organismo só para não terem uma briga, para não se incomodar. Os pais precisam assumir a sua autoridade, precisam assumir o seu papel, que é de serem cuidadores dos seus filhos. Tá? Eu vejo jovens, quase crianças, chegando trêbados em casa de madrugada, às vezes de Uber, de carona, que vão dormir direto, os pais nem veem, ou entrando em coma alcoólica. Eu já vi jovens em coma alcoólica na porta da minha casa, na calçada, passando pela minha rua. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo achar que isso é uma coisa normal. Isso não é normal. Tomem cuidado, por favor, com as crianças, com os jovens de vocês. Se envolvam mais. Tá? Fazer festa de esquenta em casa, permitir que os filhos se embebedem em casa para depois irem para uma festa, é uma coisa criminosa. Isso é um crime, permitir que o teu filho detone o cérebro dele e possa desenvolver uma doença mental grave no futuro. E muito parte dessa mentalidade, né, de que as pessoas precisam de álcool para se divertir. Não precisam. Não precisam. Se a pessoa não tem alegria interna suficiente, precisa de uma substância química, tá? Se for um adulto, ok, rale-se sozinho. Tá? O dano para o cérebro não vai ser tão grande. Agora, um jovem menor de 30 anos, até eu vou te dizer uma coisa, a lei é que pode beber a partir dos 18, mas na verdade, para a neurociência,
se descobriu que o cérebro só fica pronto ao redor dos 30 anos de idade. Depois que a gente nasce, o cérebro continua em formação. Tá? O lobo frontal, que é o primeiro a sofrer dano com o uso de uma substância química, como o vape, como o álcool, como a maconha, é o último a ficar pronto. Então, uma pessoa que fizer uso de substância química durante a adolescência, quando chegar na vida adulta, vai ter um cérebro subdesenvolvido. E se a gente está falando que a gente precisa de um país com gente melhor pensante, né, como é que nós vamos deixar que uma geração inteira tenha cérebro subdesenvolvido? Quem é que vai cuidar do nosso país? Quem é que vai cuidar do mundo? A gente precisa desses jovens talentosos que a gente tem no país, que são super inteligentes, super bem informados. A gente precisa que eles fiquem com o cérebro íntegro. E podendo evitar isso, né? Porque esse tipo de coisa é plenamente evitável. Ou seja, a pessoa não pode superar a sua própria condição se ela está numa situação de miserabilidade, que vai prejudicar seu desenvolvimento. Isso não está no poder dela. Mas recusar uma bebida ou não oferecer uma bebida que os pais precisam se dar conta do papel deles. Os pais é que precisam dizer os nãos. Infelizmente, os pais precisam bancar os chatos. Né? Porque quem concorda com tudo, quem acha tudo bacana, são os amigos. E os jovens, as crianças, eles não precisam de amigos dentro de casa, eles precisam de pais. Amigos eles têm lá fora. Sim. Tá se eles tiverem amigos no pai e na mãe, eles vão ficar órfãos. Cada dia menos as pessoas não vão querem ter pai e mãe. Não. As pessoas precisam pensar na sua saúde mental, precisam pensar na integridade do cérebro. O cérebro é o órgão que rege tudo. Ele precisa estar íntegro na vida adulta para que a pessoa tenha condições de pensar e de fazer as suas boas escolhas de relacionamento, de trabalho,